Olá, amigos! Juntos novamente para mais um estudo da lição. E antes de avançarmos, falemos com Deus. Senhor, ilumine a nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final da lição número 2 e nós, nesta semana, estudamos sobre a queda, estudamos profundamente o capítulo 3 do livro de Gênesis e, aprendemos que o capítulo 3 ele, sem dúvida nenhuma, é um dos capítulos mais importantes do livro e, por que não dizer, de toda a Bíblia, porque ali nós encontramos os temas mais importantes dentro do contexto bíblico. Ali, por exemplo, nós estudamos sobre a queda, mas também nós podemos ver ali claramente a visão de um grande conflito, podemos ver ali também a questão do juízo, podemos ver também ali dentro desse contexto as maldições e também podemos ver o plano de salvação sendo apresentado. Percebe o quanto esse capítulo é importante? Realmente ele é um capítulo muito importante. Nesse capítulo nós encontramos os personagens dentro deste grande conflito. O vilão, a serpente, o herói, o descendente da mulher, e nós somos os bastidores, né? Vemos ali o cenário, este mundo aqui, onde esse grande conflito se instalou. Então percebemos a importância desse capítulo 3. Agora, dentre tudo que nós estudamos, nós precisamos tirar algumas lições que eu gostaria de deixar aqui destacada para você. Em primeiro lugar, precisamos sempre aprender que nunca devemos desobedecer uma ordem divina, pois desobedecer a ordem de Deus implica em sofrimento, implica em morte. É isso mesmo. Vemos isso claramente com a decisão de Adão, de Eva em desobedecer a Deus. A consequência da desobediência é o sofrimento e, por final, é a morte, como está descrito no verso 19 do capítulo 3. Outra coisa que nós aprendemos: nunca dê ouvido a uma outra criatura, a voz de uma outra criatura, se essa voz estiver contrária à voz de Deus. Ainda que seja um anjo de luz, ainda que seja a pessoa que você mais ama, quem sabe a sua esposa, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, porque às vezes nós temos essa dificuldade. Nós temos nitidamente, claramente, como Adão e Eva tinham. Eva sabia perfeitamente, Deus havia orientado perfeitamente o casal. Olha, você não deve comer, você não deve tocar nesse fruto. Deus deixou tudo bem orientado. Mas ela, infelizmente, Eva deu a voz a um anjo, né? Deu a voz a Satanás, que estava usando a serpente, e Eva deu ouvido à voz de um anjo, né? Ouvido a voz de Satanás, e Adão deu ouvido à voz da sua mulher. Ou seja, ambos deixaram de lado a voz de Deus e ouviram a voz de um outro ser. Então não importa se é um anjo, não importa se é seu esposo ou a pessoa importante, sua esposa, seu filho, ouça sempre a voz de Deus e obedeça sempre a voz de Deus. Esse é o ponto que eu quero deixar destacado para que você nunca se esqueça. Bom, eu gostaria também de dizer para você o seguinte: Deus, ele sempre vai em busca do ser humano. Salvação é sempre iniciativa divina, nunca é da nossa parte, ou seja, a salvação sempre foi e sempre será pela graça de Deus, porque quando nós pecamos, o ser humano, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus, após perceber que havia perdido a inocência, perdeu a glória de Deus, percebeu que estava nu, ele foi se esconder, mas Deus, como Deus de amor, foi em busca do ser humano. Então, tenha sempre isso em mente: Deus, ele sempre vai em busca do ser humano para salvar, ele nunca deixa o ser humano. Outro ponto que eu quero destacar aqui para você é a realidade do plano de salvação, né? A vitória já é garantida.
ali no versículo 15 mostra que o descendente da mulher venceu, né? E destruirá definitivamente a serpente, né? Que você sabe, eu sei, é Satanás, mas Jesus venceu o inimigo na cruz, condenando a morte, e no final ele será lançado dentro do lago de fogo. Então eu quero que você entenda que a vitória já é garantida. Nós só precisamos nos posicionar do lado vencedor, que é Cristo Jesus. Então tenha sempre isso em mente. Você precisa estar do lado vencedor. O lado vencedor é aquele que está do lado da palavra de Deus e é aquele que aceita a promessa de Deus em favor de sua salvação. Bom, eu quero destacar aqui mais um ponto importante. É que quando você toma uma decisão relacionada à sua vida moral e espiritual, isso afeta a sua vida física. Havia ali no jardim duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Uma estava ali como um teste para o ser humano e a outra estava ali para prolongar a vida física do ser humano. Quando o homem decidiu moralmente e espiritualmente contrário à vontade de Deus, comendo do fruto proibido, isso afetou a vida física dele, porque eles foram expulsos do jardim e privados de comer da árvore da vida, que prolongaria a vida deles. Então saiba, quando você toma uma decisão no campo moral e espiritual, você está afetando a sua vida física, emocional, mental, e não somente isso, também todas as suas relações, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o seu semelhante, né? Porque depois que o homem pecou, o relacionamento com Deus foi afetado. O relacionamento de Adão e Eva também foi afetado, e o relacionamento também com o ambiente foi afetado, porque a terra foi amaldiçoada. Bom, e para terminar, eu quero que você entenda o seguinte: você deve sempre confiar nas promessas de Deus, porque embora no versículo 23 é dito que o homem foi expulso do jardim para que ele não comesse mais do fruto e vivesse eternamente, do fruto da vida, né, do árvore da vida, e vivesse eternamente na condição de pecador, embora ele tenha sido expulso, a promessa de Deus é que com a vitória do descendente da mulher sobre a serpente, Deus irá conceder ao ser humano o privilégio de voltar novamente para o lar. Ele vai voltar para o lar e ter acesso novamente à árvore da vida. É isso mesmo. Jesus venceu a serpente na cruz quando morreu e quando ressuscitou, condenando assim a morte. Ela vai ser lançada dentro do lago de fogo, conforme diz Apocalipse, capítulo 20. E não somente isso, Jesus prometeu também voltar para nos levar para a casa do Pai. Um dia iremos voltar para a casa do Pai e toda essa história de dor e sofrimento terá fim. Enquanto isso, bom, que você continue crendo nas promessas de Deus, que você continue dando ouvido à voz do Senhor, que você continue obedecendo sempre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.